Pessoal, quem trouxe sua Bíblia aí, abre comigo lá em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Achou? Vamos lá para a leitura então? Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Acompanha comigo aí e após a leitura, se você puder, deixe sua Bíblia aberta aí, tá bom? Diz assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Até aqui. Deixe sua Bíblia aberta aí. Esse livro aqui é interessante, cara. Paulo, o mesmo Paulo que o Johnson acabou de falar, é o mesmo Paulo que nesse instante, quando ele escreve essa carta aqui, ele está preso em Roma. Paulo sofreu muitas perseguições, né? E essa era uma delas. E ele estava preso em Roma. Esse livro aqui, no final dele, vai dizer que Epáfras, que era um amigo de Paulo, levou a situação da igreja de Colossos. Por isso que o livro chama Colossenses, porque foi destinado a uma igreja da cidade de Colossos. E Epáfras leva as notícias dessa igreja para Paulo em Roma. E Paulo escreve em resposta a essa igreja. Escreve essa carta em resposta à situação que essa igreja estava passando. Era um povo de fé. Era um povo temente a Deus. Era um povo cristão. Porém, no meio desse povo, existiam alguns falsos mestres, alguns falsos ensinadores que estavam ensinando doutrinas que não eram a doutrina bíblica, né? A doutrina que Paulo tinha ensinado para aquela igreja, né? Que mais tarde foi conhecida aí uma palavra difícil, que era chamada gnosticismo, onde eles falavam que se Jesus Cristo é homem, ele não pode ser Deus, ou é um ou é outro, né? E esse é um exemplo que eu estou dando, né? Tinha várias outras coisas, né? Que a nossa carne, como ela sendo mal, nós estamos presos aqui nessa terra, nós não temos como ser salvos, que nós necessitamos de um conhecimento superior aos das Escrituras, para que nós pudéssemos ser salvos. Eles acreditavam que esse conhecimento só era dado a uma pessoa que tinha uma espiritualidade elevada, vamos dizer assim. E tudo isso era mentira, era falso ensinamento. Então, quando Paulo escreve essa carta aqui, ele está combatendo também esses falsos ensinamentos. Mas quando ele está dizendo aqui, no capítulo 3, quando ele começa a escrever o capítulo 3, ele começa a dizer sobre a união do crente com Cristo. Em outras palavras, a união do ser humano com a pessoa de Cristo. Isso é de suma importância na vida da gente. E eu vou, nessa noite, tentar mostrar isso para vocês. Acompanha comigo aí. Na primeira parte, no versículo 1, Paulo começa dizendo assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, até aí. E por que isso aqui é interessante a gente pensar nisso? Porque alguém só pode ser ressuscitado se estava morto. Sim ou não? Sim. Ou alguém ressuscita estando vivo? Ressuscitar, consequentemente, a pessoa precisa estar morta. Mas quando é que nós morremos para que nós pudéssemos ser ressuscitados? Essa é uma pergunta que fica latejante na nossa cabeça, né? Pô, eu estou vivo, Bernardo, e Paulo está dizendo que eu fui ressuscitado. Essa ressurreição que Paulo está falando aqui não é uma ressurreição física, mas é uma ressurreição espiritual. E eu vou dizer para vocês, para a gente entender, se a gente tem que voltar um pouquinho na história. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, né? Lá nós começamos a morrer. Paulo mesmo vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A recompensa, o salário é a recompensa. Então a recompensa por nós termos pecado é a morte. Mas Bernardo, não foi Adão que pecou? O que eu tenho a ver com isso? Isso é interessante. Preste atenção aqui. O próprio Paulo vai dizer que por uma pessoa
o pecado entrou no mundo. E por uma pessoa, o pecado foi tirado dele. Quem são essas pessoas? A primeira, consequentemente, é Adão. Adão era o Filho de Deus que representava todos os outros. Segundo, Cristo é o Filho de Deus perfeito que representava todos os outros. Então, essa figura, ela é representativa. E sempre foi assim na história. Se você for ver, Israel representava quem? O povo de Deus. Os reis, rei Davi, rei Salomão, representava o governo de Deus. Então, sempre essas figuras, os profetas, representavam a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, essas figuras sempre foram representativas. Então, Adão representava todos nós. E por causa de Adão, todos nós somos incluídos no pecado. Então, por causa de Adão, todos nós pecamos. Por causa de Adão ter pecado, todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E agora Paulo vai dizer aqui, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele está dizendo o seguinte: vocês morreram, vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Espiritualmente falando, vocês não tinham condições de buscar a Deus pelas suas próprias forças, pelas suas próprias vontades. Não se buscava a Deus, não tinha essa vontade. Quem já foi num velório aqui? Alguém já foi no velório? Acho que todo mundo, né? Quando você chega no velório, geralmente ele bota a mão do morto aqui assim, né? Ninguém chega pro morto e fala assim: olha, o senhor morreu, mas você ficou devendo, o senhor precisa assinar esse documento aqui, esse cheque para pagar a sua dívida. Ou alguém fala isso? Por quê? Porque ele está morto. Morto não responde, morto não fala, morto não vê, morto não escuta, morto não busca a Deus. Espiritualmente nós estávamos mortos, nós não tínhamos condições nenhuma de buscarmos a Deus. Então o que aconteceu, Bernardo? Que agora nós temos a condição de buscar a Deus. Essa pessoa que nos representa, que é Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que pagou a nossa dívida na cruz, ele nos trouxe vida. Ele nos deu vida. Volta um pouquinho no capítulo 2, versículo 13. E vocês vão entender melhor do que eu explicar aqui. Paulo explica melhor do que eu. Ele diz assim, ó: e a vós todos que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Ele é Cristo, perdoando todos os nossos delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. No final, esse versículo 15 aqui é fantástico. Ele diz assim, ó: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso aqui é interessante. A dívida que nós ficamos devendo, Cristo pagou por nós, nos livrou dessa dívida, a dívida do pecado. Nós tínhamos que pagar essa dívida com a nossa vida, com a morte. Essa era o que nós devíamos fazer para pagar essa dívida. Só que nós não conseguimos nem fazer isso. Por quê? Porque nós já estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. E agora, quando Paulo está dizendo que nós fomos ressuscitados com Cristo, ele está falando dessa representatividade. Se nós morremos com Cristo, nós também ressuscitaremos com Ele. Se Ele nos representa, nós morremos com Ele. Mas como Cristo ressuscitou, nós também somos ressuscitados por Ele. Agora nós temos vida. Então agora Paulo está falando assim, ó: agora que vocês já são ressuscitados com Cristo, ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Isso aqui é importante, cara, porque para a gente interpretar, para a gente entender isso aqui, nós temos que ter passado por uma aulinha de português. Aí vem. Porque aqui, ó, nós usamos dois modos aqui para a gente entender isso aqui. Vocês vão entender, não é difícil não. O modo indicativo, que é aquilo que aconteceu, aquilo que é. O que aconteceu? Nós somos ressuscitados com Cristo. E a segunda coisa, o modo imperativo, que é uma ordem. Aquilo que eu devo fazer, buscar as coisas lá do alto.
O que é aquilo que é indicativo, aquilo que aconteceu, aquilo que é aquilo que Cristo fez por mim que eu não poderia fazer? E o que é aquilo que é imperativo, que é uma ordem, o que eu devo fazer? Agora, buscar as coisas que são lá do alto. Isso aqui é fantástico, cara. Então Paulo diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Segundo imperativo, versículo 2 diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, uma atitude em buscar as coisas que são do céu, não as coisas que são aqui da terra. Se eu digo que agora eu sou ressuscitado com Cristo e eu vivo para Cristo, eu preciso buscar as coisas que são de Cristo. Buscar, trazer. Se eu digo que agora eu vivo com Cristo e Cristo vive em mim, eu preciso pensar nas coisas lá do alto. Os pensamentos maus, os pensamentos ruins que ocupavam a minha cabeça agora não devem ocupar mais. E isso é natural. Você pode ver, pode perceber quantas coisas que você gostava no passado e que hoje você diz, isso aí não... parei de gostar disso, velho. Sabia? Não, essas coisas aí já não me interessam mais, já não me convém mais, já não faço mais. Isso aí, perdeu o sentido para mim. Não é verdade? Você começa a moldar, a transformar a sua mente. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se você diz que está em Cristo e Cristo está em você, você precisa buscar e pensar nas coisas que são do céu, onde Cristo está, onde Cristo vive e onde Ele reina sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos seguir então, versículo 3, diz assim, porque morrestes com Cristo, né? E a vossa vida está oculta, ou seja, escondida, guardada, juntamente com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso aqui é legal, que é aquele negocinho de português. Grava isso na sua cabeça, que é aquilo, o indicativo, aquilo que é, aquilo que Cristo fez, aquilo que aconteceu. Nós morremos com Cristo e a nossa vida agora está escondida, oculta, guardada em Cristo. Eu imagino que eu estou pregando ou falando para pessoas que se dizem em Cristo, mas isso deve incomodar muitas pessoas que não têm a Cristo em seu coração, não vivem uma vida de acordo com as vontades de Deus. Eu sei que deve incomodar bastante. Sabe por quê? Porque a palavra que Paulo está dizendo é uma palavra confrontadora, é uma palavra que nos coloca contra a parede. E ele está dizendo assim, nós morremos e agora com Cristo e a nossa vida está oculta nele. Ou seja, se nós dissermos que estamos em Cristo, a nossa vida tem que estar escondida nele. É como uma galinha que chama os seus pintinhos, né? E ela guarda o quê? Debaixo das asas dele, protege aqueles pintinhos, protege os seus filhotes. Assim somos nós com Cristo também. A nossa vida está guardada nele. A nossa vida precisa estar escondida nele. Lembre sempre, ele é o nosso representante. Versículo 4 diz assim, e quando esse Cristo, que diz viver em vocês, se manifestar, que ele é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Esse mesmo Cristo que foi levantado ao céu, ressuscitado, levantado ao céu, erguido ao céu, com poder e com glória, lá em Atos no capítulo 1, quando o anjo chega e fala para os discípulos assim, que os discípulos estavam olhando Jesus sendo erguido ao céu, né, indo embora nas nuvens, até as nuvens tamparem ele, e eles ficaram olhando para o céu, mesmo sem ver nada, enxergar só as nuvens. Os discípulos continuaram olhando para o céu. A Bíblia diz que os anjos vieram e falaram, por que vocês estão olhando para o céu aí? Vocês estão preocupados com alguma coisa? O que foi? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. E quando esse Jesus voltar, que é o caso que Paulo fala, se manifestar, nós também, o que vivemos em Cristo, seremos manifestos juntamente com Ele, em glória. Esse é o diferencial. Essa é a ressurreição, tanto espiritual, como a ressurreição física também. Lembra que nós falamos só da espiritual? Essa é a nossa ressurreição física. Quando Jesus ressuscitou,
O que aconteceu? Ele saiu do túmulo, foi andando para Galiléia, encontrou as duas mulheres, as duas Marias, e falou assim, ó, vai na frente, fala para os discípulos que eu vou encontrar eles lá na Galiléia. Ou seja, ele apareceu para as duas mulheres. As mulheres o reconheceram. Ou seja, era Jesus no seu corpo glorificado, no seu corpo glorioso, mas era o mesmo corpo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Era um corpo que atravessava a matéria, mas era um corpo que se poderia tocar. Sabe por quê? Porque Tomé falou assim, eu duvido, eu só acredito... Silvio Santos falava isso aí, né? Tomé falou, eu só acredito se eu ver. Então deixa eu tocar. O que Tomé fez? Tocou no corpo. Mas era um corpo transcendente, era um corpo glorioso. Que corpo é esse? É o mesmo corpo que vai se manifestar quando Jesus voltar. E nós que estivermos em Cristo, seremos manifestados juntamente com Ele nesse corpo. É o nosso mesmo corpo, mas é um corpo glorificado. Bernardo, como é que você explica isso? Eu não vi Jesus ressuscitado para saber como é, mas eu sei que é assim. Será um corpo que não terá mais essas dores, Jairinho? Não terá mais. Será um corpo em que não terá mais o pecado habitando no nosso corpo, que nos inclina a pecarmos contra Deus. Será um corpo em que a angústia não mais vai existir. Será um corpo em que não haverá mais corrupção. É um corpo glorioso. Será o mesmo corpo de Cristo Jesus. Quando Ele se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. No final, Ele diz mais um imperativo, uma ordem, né? Daquilo que nós devemos fazer no versículo 5, e eu já vou encerrar. Ele diz assim, ó, fazei, essa é a ordem, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. E ele dá alguns exemplos, Paulo dá alguns exemplos aí, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Eu não quero chamar muita atenção para os pecados específicos que Paulo cita aqui, porque ele cita esse aqui querendo dizer toda a espécie de pecado. Mas o interessante que ele fala é o que ele diz no início do versículo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Meus irmãos, quando Cristo ele habita em nós, quando Cristo ele faz a sua morada no nosso coração, existe uma mudança de vida. Nós não podemos viver mais fazendo as vontades da nossa natureza terrena. Nós não podemos mais fazer as vontades da nossa natureza pecaminosa. Precisa existir uma mudança. A obra de Deus, ela foi feita por nós e para nós. Ela foi feita por nós na cruz. E ela é para nós, para nos libertar da escravidão do pecado. Aquele que vive no pecado, ele é escravo. E ele é escravo de Satanás. Mas aquele que é liberto da escravidão do pecado, ele é considerado filho de Deus. Isso é o que eu queria passar para vocês nessa noite. E queria que vocês sempre lembrassem que se Cristo vive em vocês, a gente precisa adorá-lo como ele deve ser adorado. Se Cristo habita no nosso coração, nós precisamos viver de acordo com a vontade daquele que nos salvou na cruz. Se é verdade que Cristo ressuscitou, é verdade também que nós ressuscitaremos juntamente com Ele. Se é verdade que Cristo apareceu aos seus discípulos no seu corpo glorificado, dizendo que iria voltar, nós vamos nos manifestar juntamente com Ele nesse corpo glorificado e habitaremos novos céus e nova terra. É isso que Ele tem preparado para nós. É isso que esse Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, tem para nos oferecer. Não é coisa pequena não, meus irmãos. É coisa muito grande. E a partir do momento que nós entendermos a grandeza dessas coisas que Cristo tem preparado para nós nos céus, nós deixamos tudo de lado e nós corremos para os braços dele, para abraçar esse Cristo que está nos esperando. E essas coisas todas não tiram as nossas responsabilidades. Você viu que Paulo disse que aquilo que aconteceu, Cristo fez por nós, mas não anula aquilo que nós devemos fazer para alcançarmos a Cristo. Amém. Irmãos, última palavrinha: fazei, pois, morrer a sua natureza pecaminosa. Feche seus olhos por um momento aí. Quero orar por você. Senhor Jesus, estamos aqui em Tua presença, Pai. E eu quero Te agradecer, Deus, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Pai.
A palavra é tua, Pai. A palavra é inspirada por ti, Pai. Nenhum homem, Senhor, pode escrever, pode falar, pode dizer aquilo que o Senhor fez, se não for o teu Espírito Santo falando. Obrigado, Senhor Jesus, por fazer presente aqui neste lugar, nesse quarto, Senhor, neste clube, Pai, e na vida dessas pessoas que aqui estão. Senhor Jesus, nesse momento eu quero te pedir a tua ajuda, Pai, para nos fazer, Pai, morrer a nossa carne pecaminosa, para fazermos, Senhor, deixar a nossa natureza terrena, Pai, e começar a buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, Pai, e fazer a tua vontade. Senhor Jesus, nós precisamos de ti, nós precisamos do teu Espírito Santo, nós somos completamente dependentes de ti, Senhor. Sem ti, nós vivemos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Somos como defuntos, Senhor, naquele caixão que não pode se mexer, Pai. Não pode enxergar, não pode falar, não pode ver, não pode escutar. Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, com o teu Espírito Santo e nos traga vida, Pai, nessa noite. Que o Senhor traga vida, Senhor, às pessoas que estão aqui, Pai. As suas famílias representadas. Que o teu Espírito Santo possa resplandecer no nosso coração, Pai, gerando, Senhor, uma nova vida, uma nova criatura, Pai, e que nós possamos buscar a Ti e o Teu reino, que são muito melhores, muito maiores, muito mais importantes, Senhor Jesus. Senhor, eu te amo, Pai. Nós te amamos, Senhor Jesus, e nós precisamos de Ti. Abençoa as nossas vidas e esteja conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.